Sim, pessoal. E quanto às aulas lá sendo gravadas, o que é que vocês estão achando? Tá dando para acompanhar? Estão achando pouco conteúdo para a semana, muito conteúdo? Como é que tá aí? Certo, então tá tranquilo, né? Vocês estão cientes que amanhã vai ter uma listazinha, né? Lista de exercícios sobre threads e vai compor aí aquela porcentagem da nota que eu avisei para vocês naquela primeira aula. Então, vocês vão ter aí 24 horas para fazer essa lista, né? Ela vai abrir na meia-noite de hoje para amanhã, né? E vai se encerrar às 11 horas e 55 minutos do dia 31, de amanhã. Então, vocês vão ter aí quase 24 horas para resolver a lista, tá? É uma lista simples, né? Praticamente simples. Eu peguei algumas questões de concursos que falam sobre o assunto. Para quem está estudando essa matéria agora, né, como vocês, a lista vai ser super tranquila, tá? E vocês vão ver que as questões de concursos não são tão difíceis assim quando você está com conteúdo fresquinho na cabeça, né? Então, acho que são umas 7 questões, não lembro agora de cabeça, mas quase todas foram questões de concurso. Aí, são todas de marcar, né? Algumas são de A a E, outras é só correto ou errado, nesse estilo aí, tá? Então, não percam o prazo, vai ter só amanhã para responder. E quanto ao conteúdo, né? Vocês estão com alguma dúvida sobre aquelas aulas de threads? Ou já entenderam tudo aí de processo de threads, está tranquilo? E o próximo conteúdo, né, já da próxima semana, a gente vai começar a entrar na parte de comunicação entre processos. Aí é quando vai começar a ficar um pouquinho mais difícil de entender as coisas, mas é só questão de praticar um pouquinho, tá? Então, vai ter alguns algoritmos lá que vocês vão precisar entender, mas eu tentei destrinchar tudo bem direitinho, cada etapa dele nas videoaulas, tá? Que eu já estou programando aqui para serem abertas na próxima semana. Pode explicar melhor threads de núcleo e threads de usuário? Deixa eu abrir aqui o slide, ver se fica melhor. Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês, só um minutinho. Vocês estão vendo minha tela, né? Deixa eu ver se eu consigo botar aqui em um modo mais simples de visualizar. Vocês estão vendo a minha tela? Ou não? Estão, né? Peraí, deixa eu pegar a sequência das perguntas aqui, senão eu vou me perder. Deixa eu anotar aqui. A primeira vai ser
falar um pouco sobre threads de núcleo e threads de usuário. Depois, a parte de implementação. Então, vamos aqui a primeira pergunta, né? Explicar melhor essas threads de núcleo e de usuário. Ó, vocês vão precisar ligar o microfone aí para poder me falar alguma coisa, porque quando eu boto no modo de apresentação, eu não vejo mais a tela aqui, eu só fico lá na tela do slide. Então, se vocês puderem me avisar aí se estão vendo direitinho. Eu vou ter que eleger uma pessoa mesmo, para falar. Precisa não, professor, tá bom. Pronto, tá aí, pronto, tá certo. Pronto, vamos lá. Vocês viram que a gente falou de algumas características, né, das threads, dos processos, etc. E vocês viram essa imagenzinha aqui, onde você tem essa separação aqui. Você tem de um lado aqui o espaço do núcleo e no outro o espaço do usuário. Então, as threads que são criadas pelo programador, digamos assim, no seu aplicativo, por exemplo, você está desenvolvendo um aplicativo para Android, né? Então você está desenvolvendo a nível de usuário, né? Por exemplo, você está desenvolvendo para o usuário utilizar, e aquele seu aplicativo ele vai rodar em cima do sistema operacional, né? Então, quando você cria uma thread lá, sei lá, bota lá new thread no Java, você está utilizando uma thread de espaço de usuário, certo? Certo? Então, você vai estar criando threads no espaço do usuário. Essa mesma thread que você está criando, ela não necessariamente vai ser uma mesma thread que vai estar lá no espaço do núcleo, né? Que é o que o SO gerencia. Então, o SO ele pode pegar essas 3 threads que estão dentro desse processo aqui, e ele pode encarar que essas 3 threads vão ser uma única thread aqui no núcleo. Por quê? Porque esse gerenciamento dessas threads aqui, ele pode ser feito pelo processo, e não pelo SO. Então, na visão do SO, essas 3 threads dentro desse processo aqui, elas serão uma única thread, certo? E essa única thread aqui é o que o SO tem ciência. Então, ele acha que é uma única thread, é como se ele estivesse executando sempre a mesma coisa para a mesma pessoa, né, para o mesmo processo. Então, não necessariamente as threads de usuário, que é as que você cria lá no código, são as mesmas do espaço do núcleo, que é a que o SO gerencia, certo? Era isso, mais ou menos, a dúvida? Foi o Eric que foi que perguntou? Pronto. Tranquilo, então. Vamos lá para a segunda. A parte de implementação de thread no Java vai ser cobrada na lista? Não, não vai ser cobrado na lista questão de implementação, tá? A lista são questões teóricas. Eles vão responder lá sobre os principais conceitos das threads e falam, acho que um pouquinho lá, rapidamente, de processo, mas é tudo relacionado à thread, tá? Então, o código não vai ser cobrado em lista, mas provavelmente o código, né, implementação de thread, vai ser cobrado nos trabalhos práticos, que vocês vão fazer já do conteúdo da próxima semana, que vai ser comunicação entre processos. Então, na próxima semana a gente vai ter o conteúdo teórico e na seguinte a gente vai começar a ter as entradas dos trabalhos práticos para tentar resolver os problemas que a gente vai ver na próxima semana envolvendo comunicação entre processos. Tá? Professor, na prova o senhor vai cobrar códigos? Não, acabei de responder, né? Não vai ter código na prova. Vai ter código nos trabalhos práticos, que aí vocês vão ter mais tempo para resolver e vão poder pesquisar, né, para poder resolver, e o foco vai ser resolver o problema, tá? Então, você vai ter tempo para pesquisar, para entender melhor como é que vai funcionar. Outra pergunta. Uma thread pode se comunicar com outra thread de um processo diferente, ou elas só podem se comunicar dentro de um mesmo processo? Aí depende, depende da abordagem que está sendo utilizada. Por exemplo, as threads, a gente viu que elas compartilham memória, né? Então, elas compartilham arquivos abertos e outros recursos de dentro do processo. Então,
nesse cenário onde elas se comunicam compartilhando recursos, endereços de memória, não pode haver comunicação com threads externas àquele processo, mas elas podem sim se comunicar com outras threads, utilizando uma forma de comunicação chamada troca por mensagens. Então, elas usam mensagens para se comunicar com outras threads. Um exemplo bem simples disso é o que acontece lá na internet, né? Quando você faz uma requisição HTTP, você usa lá o protocolo TCP/IP, e a nível de SO, essas mensagens elas são trocadas lá, utilizando essa troca por mensagem, né? Então, elas não podem se comunicar compartilhando endereços de memória, mas se compartilham utilizando essa outra abordagem que se chama troca de mensagens, tá? E aí, pessoal, mais alguma pergunta? Podem se manifestar, não tenham vergonha, não. O interessante é que ninguém liga o fone, né? Tá todo mundo rouco, é que ninguém pode falar. Que pop-up. Sobre a frequência. Uma outra pergunta. Eu estou em dúvida sobre a frequência, como está sendo. Essa pergunta e outras mais, elas estão respondidas lá naquela primeira aula que a gente teve, que também está gravada. E tem o link lá no Google Meet, deixa eu olhar aqui até o nome específico lá, plano de aulas, dúvidas, alguma coisa desse tipo. É uma das primeiras aulas lá, aí tem um link para esse vídeo que está gravado, essa pergunta e outras várias. Tá? Então, quem ainda não assistiu, sugiro olhar lá para tirar essa e outras dúvidas, né? Mas, já dizendo, a frequência ela vai ser feita somente sobre as atividades, tá? Então, a gente vai ter diversas listas de exercícios e alguns mini projetos durante a disciplina, e a disciplina ela vai ser toda feita proporcional ao envio das atividades. Então, se você enviar todas as atividades e todos os mini projetos, a frequência vai ser 100%. Se você deixar de enviar alguma atividade, sua frequência vai caindo, tá? Esses encontros aqui síncronos, que eu estou tirando dúvidas, eles não vão contar na presença, é só realmente para quem tem dúvida, tá? A presença ela vai ser feita somente pelo envio das atividades. Então, vocês têm que enviar todas as atividades no prazo para que eu possa considerar a frequência ao final da disciplina, tá? Ah, e se eu não souber responder? Não tem problema, né? Você vai tentar responder as perguntas que são de marcar, e se algum dos mini projetos você não conseguir concluir, você envia o que você tentou fazer, tá? Também é válido. E na pior das hipóteses, se você não conseguiu fazer nada do mini projeto, que eu acho que isso não vai acontecer, você envia lá um arquivo dizendo, ó, eu não consegui fazer nada, ou tive tais problemas, não consegui dedicar tempo para fazer o projeto, mas eu quero a minha presença. Pronto, aí você envia esse arquivozinho texto lá, no lugar da sua atividade, eu vou considerar a sua presença, embora não tenha enviado a atividade, tá? Mas isso só na pior das hipóteses, tá? Então, o correto é que vocês tentem enviar todas as atividades e todos os trabalhos lá no prazo estabelecido. E todas as datas, elas estão lá no plano de aulas, né? Que é uma planilhazinha que eu coloquei lá o link também no Google Classroom, no Google Sala de Aula. E lá vocês podem ver a data de todas as atividades que estão programadas, tá? E conforme eu preciso mudar alguma data, eu faço a alteração lá e mando um aviso no mural dizendo que tal data foi alterada, né, para que vocês possam olhar novamente o documento. Mas até então eu não fiz nenhuma alteração nele. Ok? Pronto, o link é esse aí mesmo, que ele acabou de mandar aqui. É o link já do vídeo do YouTube. E tem um link também lá no Classroom, né, no sala de aula. Ok? E aí, pessoal, mais alguma pergunta?
Tá entrando mais alguns alunos também na disciplina, tá? Eu acho que vai entrar mais uns 2 ou 3 alunos aí que fizeram a inclusão dela depois. Então, se forem fazer equipe, considerem também outras pessoas que podem estar na disciplina, que vão estar lá no Google Sala de Aula, vão estar listados lá, né? Lá na lista pessoas, lá vocês têm acesso a quem está participando também. Então, vai entrar aí umas 3 pessoas novas, eu acho. Acho que 2 ou 3, não lembro bem. A disciplina vai ficar quase com 60 pessoas, né? É o recorde. Então, pessoal, ninguém tem mais nenhuma dúvida, nada a perguntar, mesmo que seja fora do contexto das aulas ou alguma pergunta de forma geral da disciplina, nenhuma. Bem, se ninguém tem nada a perguntar, dessa vez foi mais rápido ainda que da outra vez, né? Então, eu espero que vocês não tenham dúvida, porque realmente estão entendendo bem, né? E não porque estão com vergonha de perguntar, tá? Então, eu vou parar aqui a gravação, já que ninguém vai perguntar mais nada.